Estamos aqui hoje para falar sobre o Feirão do Imposto, né? Uma ação que acontece aí a nível nacional, que é promovida pela CONAGE. No Paraná é replicado pela FACEAP Jovem e aqui em Cianorte pelo ASIC Jovem. Então nós vestimos a camisa do Feirão do Imposto para falar sobre imposto, reforma tributária, planejamento tributário, conscientizar a população em relação à carga tributária que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Sobre os produtos que nós consumimos, os serviços que nós utilizamos. E para ficar muito legal, temos aqui hoje nesse nosso podcast a presença do contador Marcos Cortes e da Priscila Andreotti, que é secretária municipal da Fazenda aqui de Cianorte. Então, queria desde já agradecer a presença de vocês dois aqui nesse momento e pedir para que vocês se apresentem, falando um pouquinho sobre o que vocês fazem, cada segmento de vocês aí e quais são os desafios que vocês enfrentam para depois a gente seguir a nossa pauta aqui. Pode começar, Priscila. Imagina, primeiro os homens, por favor. Olha só. Então, gente, vamos brigar aqui, né, fight. Mas obrigada, né, a todos aí pelo convite. Acho que esse é um diálogo bem legal e importante para todos entenderem, né, compreenderem essas questões. Não é um assunto assim, que soa como algo macio, né, aos ouvidos, mas é algo que faz parte do dia a dia de todos, né? Mas, resumidamente falando, eu sou Priscila Andreotti, né? Hoje eu estou como secretária da Fazenda, mas a minha formação acadêmica, ela vem do direito, da área da administração, então tenho mestrado em direito. Hoje eu sou doutoranda em administração, pesquisadora sobre liderança feminina. Legal. E uma estudiosa eterna, né? Que eu não paro nunca. Então, estou com 33 anos e desde então nunca parei de estudar. Mas aprendo todos os dias algo novo. E estando agora nesses últimos meses, né? Há quase um ano à frente da Secretaria da Fazenda, há um contato direto com a parte tributária todos os dias, né? O tempo inteiro. Então, nós vivenciamos todos os lados. Tanto o lado do contribuinte, quanto o lado de quem regulamenta, como o lado de quem precisa, né? Do valor do dinheiro desse movimento, né? Do orçamento para poder executar, exercer e, enfim, né, trazer a contrapartida para todas as pessoas Exato. Que vivem em uma cidade, né? E você vivenciando essa situação diariamente na sua rotina lá dentro da prefeitura, na Secretaria da Fazenda, lidando com pessoas, lidando com sociedade, empresários, né, a população de uma maneira geral, sabe o quanto a população conhece pouco sobre imposto, né? O quanto falta ainda de informação para a população. E esse é um dos papéis principais do Feirão do Imposto, né? Trazer esse tipo de conscientização, capacitar as pessoas para entender um pouquinho melhor sobre o porquê que existe o imposto na nossa vida. Exato. Por que existe a Secretaria da Fazenda para mandar o IPTU ali, porque ele tem um objetivo, né? Sim. Né? Todos os anos ali para a gente pagar, o ISS, que o empresário paga mensalmente aí nas suas guias de recolhimento. Ninguém melhor para falar sobre isso do que o Marcos, né? Bom, quero também agradecer o convite, né, para poder falar, como a Priscila expressou. Não é um assunto agradável, mas é um assunto de extrema importância. Então, quero agradecer realmente o convite para a gente poder falar um pouquinho isso e instruir o máximo de pessoas, né? Então, meu nome é Marcos Cortes, né, sou contador, administrador, sou professor universitário, tenho um escritório de contabilidade e assessoria, e nós, né, o trabalho é muito voltado para isso, para o planejamento tributário. Então, minha especialidade é planejamento tributário e auditoria. Então, nós trabalhamos com isso na prática, realmente, todos os dias, né? Então, isso é legal porque a gente traz algo prático, não é algo que, né, é só teórico. Estamos falando de aquilo que a gente vê nas empresas, com o empresário, trabalhando, né, dia a dia, esse efeito do planejamento tributário, tanto para as empresas quanto para as pessoas. É importantíssimo, né? Agora, aproveitando, vou me apresentar. Sou Valmir, atualmente atuo como consultor empresarial através da minha empresa, atendendo algumas empresas também. Me envolvo bastante com planejamento, seja ele
estratégico e aponto alguma coisa necessária também tributária dentro da empresa para algum tipo de enquadramento e acabo direcionando aí para as pessoas que são experts, assim como o Marcos e a Priscila, para poder ajudar essas empresas. Atualmente sou vice-presidente do ASIC Jovem, presidente da Cassinor, coordenador estadual da ação Feirão do Imposto aqui no Paraná. Agradeço imensamente, né, a participação de vocês. São duas pessoas que eu julguei serem importantes para a gente ter esse bate-papo. Marcos aqui representando a classe dos contadores, através do núcleo setorial da Associação Comercial de Contadores. A Priscila vem com a sociedade civil organizada, através da prefeitura. E também, esse ano, encarando o Feirão do Imposto através da lei municipal aí que nós temos da Semana da Conscientização Tributária. Primeira cidade no país a ter uma lei de conscientização tributária. Então, a gente tem uma semana aqui em Cianorte que nós só falamos de imposto. Muito importante trabalhar isso com a sociedade, né? Porque a nossa cultura, ela não tem um ensino, né? Simplesmente nós caímos de paraquedas nesse universo da tributação sem entender, já com barreiras, né? Que já vem muitas vezes dos pais, dos avós, com determinados pensamentos, com alguns traumas também relacionados a pensamentos do tipo, para que eu vou contribuir se o meu dinheiro ele não vai retornar? Ele vai para o bolso de alguém. Então, nesse ponto é muito importante quando há transparência pública, né? E eu tenho muito orgulho de falar que desde que eu entrei na secretaria, a gente fez um trabalho muito, assim, assíduo, sério, responsável até nós atingirmos, né, 100% de transparência. O que nós tivemos aqui, nós temos 499 municípios no Paraná, nós estamos entre as únicas 11 cidades dos 499 que atingiram 100% de transparência. E isso é muito bom, porque faz com que a gente mostre para as pessoas e a população que o dinheiro que ela está pagando através dos seus impostos está retornando e está tudo ali no portal da transparência. Imagina 100%. Se os 499 municípios do estado do Paraná atingissem esse 100%, né, da transparência. O quão diferente seria a nossa realidade hoje? É uma cultura, né, que precisa ser alterada, mudada. Eu acredito que com as novas gerações isso já vai sendo mais natural, né? E a gente tem esse papel, né, de informar e trabalharmos, né, de uma maneira mais leve. Não é realmente algo que as pessoas gostam de tratar. Normalmente, quando elas precisam tratar, é que a situação já não está como deveria, né? E a gente tem muito isso. E a gente vem também de um tempo difícil de pandemia, então a gente sabe muito bem que há uma curva de declínio que existiu e a gente precisa se recuperar. Se reerguer, né? Mas a cidade não para, nada para. Tudo ainda continua, né? Então, tem muito trabalho a ser feito. Trabalho a ser feito. E aí vem o papel, né, do nosso contador aqui, maravilhoso, o Cortez, que atua nisso há anos, né? Traz essa atuação excelente aí através do mundo empresarial, trazendo essa orientação universitária, né? Formando pessoas para também trabalharem como isso. Fui universitário, não há muito tempo, mas vivenciei isso e a partir do momento que a gente tem bons profissionais no mercado que vão levar esse tipo de informação também para os alunos, a transformação também começa aí, né? Com esse tipo de trabalho, com a capacitação dos alunos, a falar ativamente, né, sobre impostos, né? Isso é bastante importante, porque assim, né, eu sou professor desde 2003 e a gente vê a evolução do acadêmico na questão da conscientização em relação a imposto, né? Há muito tempo atrás nós não tínhamos essa informação, esse conhecimento, o que é, e a gente vê que o acadêmico hoje, ele está mais atento, né? Principalmente hoje nós temos redes sociais que com 5 minutos as informações são, né, colocadas para todo mundo, mas o jovem hoje ele está com uma consciência muito melhor. Então a gente vê essa evolução, a gente vê essa conscientização e isso é muito bacana. Isso pro lado empresarial, pro lado das pessoas. Então a gente vê hoje jovem ensinando o pai, ensinando a mãe, ensinando o avô, né, como que era.
porque as pessoas antigas, elas achavam que sabia tudo, mas hoje o jovem está mostrando, né, todo esse lado, todas essas informações que são extremamente importantes, não para eles, mas para todo mundo, né? Porque isso afeta, né, quando a gente fala em imposto, quando a gente fala em tributação, afeta todas as pessoas. Sim, de maneira geral, né? E vem bem a calhar, porque o Feirão do Imposto é isso. O Feirão do Imposto é um movimento basicamente promovido por jovens empreendedores, né? Dentro de todo o país, né? Ele é um movimento que é promovido pela CONAGE, que é a Confederação Nacional dos Jovens Empreendedores, e replicado pelos movimentos locais. No Paraná é a FACIAP Jovem. E, através da FACIAP Jovem, a gente replica isso nos municípios. No Paraná, hoje, nós temos mais de 20 cidades que estão fazendo ações do Feirão do Imposto. É um dos maiores movimentos no país que leva essa informação para a população através de capacitação, através de conscientização e impacto social. Quando a gente fala de capacitação, é um movimento que a gente está fazendo agora. A gente está falando um pouco sobre tributação, planejamento tributário, e as pessoas vão nos assistir, né? E vão ficar por dentro de vários assuntos que nós vamos abordar aqui hoje. Com certeza. A questão da conscientização é a venda de produtos, é a venda de serviços sem impostos. Por exemplo, agora retornou o imposto no combustível, né? Infelizmente. A gente está enfrentando essa barra aí novamente, né? Porque, querendo ou não, só da gasolina hoje é mais de 60% de imposto em cima do valor da gasolina. E ações em postos de combustíveis no Paraná vão acontecer a rodo. Pelo que eu já levantei, serão mais de 20 mil litros de combustível que serão vendidos sem impostos. É uma baita de uma conscientização que vai estar acontecendo no estado. Isso porque a gente só está com 5 dias que o feirão começou, né? Então, será um trabalho gigantesco que vai acontecer dentro do mês de maio, além de outras ações. Aqui em Cianorte, nós também teremos venda de produtos sem imposto. Teremos aí hamburgueria, teremos pessoal de bebidas alcoólicas, né? Chopp, quem que não quer beber um chopp sem imposto aí? Pleno sábado à tarde. Então, é bem bacana esse trabalho que a gente está desenvolvendo em parceria com esses movimentos ligados aos jovens empreendedores. E o Feirão do Imposto já existe há 21 anos, né? Então, é um movimento que já acontece há um bom tempo aí no nosso país. Aqui em Cianorte, como eu acabei de comentar, foi a primeira cidade no Brasil a ter uma lei implantada que traz a Semana da Conscientização Tributária dentro do mês de maio. Olha só. Que é o mês que acontece o Feirão do Imposto. O estado do Paraná tem uma lei instituída nesse sentido, porém acontece, se eu não me engano, em setembro ou outubro, alguma coisa assim. Mas já é um trabalho que a gente vai procurar desenvolver para trazer essa semana para maio. Porque automaticamente maio, quando a gente para pensar, é o mês que a gente para de pagar IPVA. Talvez a grande maioria das pessoas já acabou o IPTU, né? Porque paga ali uma alíquota só. E é o mês que a gente, de fato, deixa de pagar imposto. Aí vem o IR. Aí vem mais um monte de coisa. Nunca termina. É um mês comemorativo, assim, digamos que entre aspas, né? Porque a gente respirou, pagou imposto. Até é interessante, né? Quando as pessoas, elas notam, olha, isso aqui sem o imposto custaria tanto. É de extrema importância essa consciência, porque esse valor, ele precisa ser convertido em políticas públicas e faz parte, né, da sociedade cobrar, Sim. né, cobrar as pessoas que estão envolvidas na administração pública, né, Câmara de Vereadores, enfim, né, toda a cadeia no sentido da retorno, política, né, para que haja mesmo um retorno desse valor e sim solicitar, reivindicar, fiscalizar para que haja o máximo de transparência possível, Exato. porque afinal eu estou pagando por isso, não é de graça. Sim. Né? O imposto, ele não existe à toa, ele tem um motivo para ele existir, né? Cada um dos que a gente paga aí diariamente dentro dos produtos que a gente consome. A conscientização, ela é para isso, justamente para entender o valor que ela está pagando e buscar pelos seus direitos, pelo retorno de como tem que ser feito isso. Através de uma exigência, uma sociedade civil organizada lá, conversar com a prefeitura, Câmara de Vereadores, se envolver com esses movimentos para exigir o retorno devido, né? Aí assim a gente consegue
pensar que a população está conscientizada e que ela sabe o real motivo de existir impostos, né? Outro movimento que foi feito através do Feirão do Imposto é aquela informação sobre impostos federais e estaduais dentro do cupom fiscal. Foi uma ação que também foi desenvolvida pelo Feirão do Imposto, lá para trásão. Aí agora ficou também instituído e todo o cupom fiscal tem essa informação lá. Foi uma das ações desenvolvidas pelo Feirão do Imposto. Várias outras também aconteceram, seus estados aí, cada uma com suas particularidades, mas a gente trouxe uma municipal, que a gente tem orgulho de falar que é nosso, né? E também a questão do nacional, que é essa questão da nota fiscal. Então, basicamente, o Feirão do Imposto ele se resume a isso. Além do impacto social, né? Quando a gente faz uma chamada, faz ali um pit stop na rua, colocando adesivo em carros, escrevendo, eu sou Feirão do Imposto, algo nesse sentido. Faz grandes eventos em que a gente consegue aglomerar pessoas. Ou a própria ação em um posto de combustível, você vê aquela fila de carros, né, que estão ali para poder abastecer sem impostos, né? É um impacto, causa um impacto na sociedade, faz com que todo mundo preste atenção naquilo que está acontecendo. Então, o Feirão do Imposto é isso. Tenho certeza que vai se tornar uma grande ação, já é uma grande ação, vai ficar maior ainda, vai ser consistente. Nós, de fato, vamos estourar a bolha e fazer um bom movimento aí através das nossas ações e movimentações que fazemos aqui em Cianorte, no estado e no Brasil também. Legal. É isso. Seguindo a nossa pauta aqui, nós temos a questão do envolvimento da prefeitura esse ano, né? Sim, Primeiro ano aí de participação ativamente no Feirão do Imposto. Não que nos anos anteriores não tenha participado, né? Mas apenas com apoiador. E esse ano a gente vai ter a participação da prefeitura também como realizadora do Feirão do Imposto, através da Semana da Conscientização Tributária. Gostaria que você falasse um pouquinho pra gente, Priscila, como que está sendo essa experiência para você? Então, essa é uma preocupação muito grande dessa gestão, é que seja uma gestão participativa, que crie diálogos, né? Para que não haja apenas uma decisão praticamente isolada, né? Que, é claro, a maioria delas tem que passar pela Casa Legislativa, né? Que é a Câmara de Vereadores, mas muitas decisões internas são tomadas, né, diretamente pelo Executivo. Mas o prefeito atual, que é o Marcos Franzato, ele sempre diz que quando há diálogo, né, nós tomamos melhores decisões. E quanto maior a participação, né, da sociedade, quanto maior o envolvimento, melhor são os resultados também, né? Então, eu acredito muito também nisso. Então, nós, claro, iremos nos envolver cada vez mais no que for possível, né? Reuniões nós já fizemos algumas não tão fáceis, né? Temas complicados, mas é importante que tenhamos para tentar solucionar questões que às vezes é um detalhe que, se conversado, a gente já consegue melhorar, né? E por outro lado, há uma compreensão, né, de todas as faces. Então, é bem legal a gente conseguir enxergar as coisas sem que seja de uma maneira negativa. Ah, olha lá, eles são ruins, eles estão tentando nos sugar, né? E não é isso, né? Na realidade, cada um tem um papel, cada um precisa desempenhar com muita responsabilidade, porque você cuidar, né, do recurso de um município como Cianorte não é pouca coisa. E é muito importante a gente trazer o máximo possível desse diálogo, porque também o dinheiro que existe em caixa, nem todo ele é decidido 100% pela gestão municipal. Vem dinheiro carimbado, vem dinheiro destinado específico para determinada área, para que seja assegurado que todas as áreas tenham um desempenho, né? Isso é lógico, senão, se fosse depender só da política, de repente ia faltar em alguma área. Então, é importante também esse certo engessamento que vem com relação aos repasses. Então, nós temos impostos federais, estaduais, municipais, cada um com a sua função.
E, né, logicamente, essa é uma gestão que atende. Se vem um recurso e ele é para uma praça, Tem que ser usado para aquilo ali. vai ser para praça. Mas, muitas vezes, o que acontecia? Tinha o recurso para uma praça. Vou dar esse exemplo porque é uma coisa que as pessoas falam bastante aqui em Cianorte. Ok, veio 300 mil reais para uma praça. Você não constrói uma praça com 300 mil reais. Você precisa aportar mais recurso para fazer a praça. Então, muitas vezes, aquilo fazia o quê? Não dá, o orçamento não fechou, vou devolver o dinheiro. Porque você tem que devolver o dinheiro. Você não vai usar, né? Seja para o Estado, pro ou seja, para o governo federal. E o Marcos, ele é da seguinte opinião: todo dinheiro que vier será utilizado. Se ele veio para a praça, vamos fazer a praça. Porque uma cidade bela, uma cidade bonita, ela é mais atrativa. Aliás, quando nós viajamos, nós vamos para onde? Em pontos turísticos, parques, praças, museus, teatros, né? Então, grandes cidades, cidades bem desenvolvidas, cosmopolitas, elas têm isso. E a gente quer crescer. E é né? importante a gente entender que esse dinheiro que vem para a praça, que vem para qualquer coisa que vai ser construída para a população, são impostos. São impostos que nos retornam, exatamente. Aí eu acredito que aqui o Marcos pode até nos ajudar melhor como professor, né? Na área tributária, com maestria. Na realidade, a questão tributária, né, como foi colocado aqui, a importância dela é você saber, né, o tributo que você está pagando, né? Um tributo dela é o imposto, taxa e contribuição. O que é cada uma delas, né? Então, quando a gente fala tributos, né, nós estamos falando aí de impostos, né? Seja os impostos diretos, seja os impostos indiretos, que a gente vai falar um pouquinho depois, seja a contribuição, né? O que é isso aí? O que eu estou pagando? Quando eu estou comprando um produto, o que eu estou pagando? Então, qual é a importância? Olha, se eu estou comprando em uma empresa e eu não estou recebendo, eu não estou pedindo uma nota fiscal, aquela empresa está contribuindo ou ela não está contribuindo? Seja com impostos federais, estaduais, municipais. Então, o que nós temos que ter essa conscientização? Por quê? De 100% que eu tenho, 10% está pagando? Se os 100% pagasse, então nós teríamos uma condição de fazer uma reforma tributária com uma carga menor. Mas enquanto poucos vão pagar, nós não temos como fazer, né? A máquina pública, ela tem uma despesa, ela tem um orçamento e ela vai ter que tirar isso de algum lugar. Então, se você tem 100% contribuindo, é uma coisa. Se você tem 50%, 40%, 30%, né? Então, o cidadão, ele tem que ter a conscientização, olha, vamos sonegar. Não, a sonegação daquela empresa que ele comprou vai refletir nele. Ele não vai ter o benefício, ele não vai ter a melhoria. Então, o reflexo é nele. Sim. Não é claro, no bolso do empresário que está sonegando, né, que está aí fazendo a evasão fiscal, mas o reflexo total é para ele. Então, essa conscientização é maravilhosa, porque vai colocar essa imposição para o cidadão começar a cobrar mais. Sim. Porque se esperar os empresários, claro, todo mundo quer pagar menos. Isso é óbvio. Exato. Com ênfase que a gente estava conversando há pouco, né? Acho que tem tudo a ver com o que o feirão faz, né? Que é conscientizar. Veio 300 mil reais para uma praça. Ele tem que ser usado para essa praça. Não tem como você, dentro de um governo público, direcionar esse dinheiro a partir do momento que ele vem carimbado. Exato, né? Há uma parte do recurso do município que é livre, que são dos impostos municipais, e aí realmente ele pode ser utilizado de forma livre. Há repasses que são engessados, então nós temos um percentual para educação, um percentual mínimo, né, para saúde, para assistência social. Temos ali valores também que a gente precisa dimensionar enquanto planejamento também orçamentário para cada setor, para que nada fique desassistido. Exato. Né? Mas algo que é muito importante numa gestão é você não devolver o dinheiro. Claro, você tem que usar aquele dinheiro para a população. Exatamente. Você pagou o imposto daquele dinheiro que está vindo para a cidade, né?
Foi o seu imposto que você pagou nos produtos que você consome ou serviços que você utiliza. E de alguma maneira isso vai voltar. Mas por que que chega e volta? Ele não chega e fica, né? Esse é o trabalho que a gente também quer É uma promover. série de coisas. né? Falta projeto. Pode faltar assim. Tem que ter uma equipe técnica que entenda de projeto. Então, também tem que ter projeto, tem que ter orçamento bem planejado, porque normalmente precisa fazer o quê? Um complemento, né? Vou usar essa palavra que fica bem claro. Se eu tenho 50 e custa 150 o todo, né? Eu tenho que complementar. A minha mãe me deu um presente, né? E eu quero, na verdade, um outro presente mais caro. Eu vou complementar, Sim. né? Então, funciona mais ou menos dessa forma, né? Para que fique claro, para as pessoas entenderem. Bem explicado, Então, né? não é fácil gerir e administrar dinheiro público. Não mesmo. Porque você tem muitos pontos que tem que ser observado, né? Você, como secretária da Fazenda, principalmente, né? Tem uma dimensão de trabalho ali, de pontos que precisam ser observados, porque você está trabalhando com a população de maneira geral. São vários detalhes, mas ali tem uma equipe técnica de servidores de carreira super competentes, pessoas que estão há muitos anos. A área de planejamento é maravilhosa. Hoje nós temos as ANAs lá dentro, que são pessoas assim fantásticas, que conhecem assim tudo. Então é um trabalhinho É o trabalho de formiguinha. cada pessoa, que na soma também tem uma decisão macro, que é aí o do gestor, do Marco Franzato. Então, isso também faz total diferença. É onde a gente consegue atingir 100% de transparência ali com um trabalho muito bem executado. A gente falou dos 300 mil da praça, né? Agora a gente tem que falar da importância do empresário não só negar impostos, né? Você como contador, atuante, principalmente na questão de planejamento tributário, tem um trabalho gigante a ser feito para conscientizar o empresário que atingiu o faturamento nesse CNPJ aqui, eu vou lá abrir outro. Aí vai abrindo aquela leira de CNPJ e ele nem sabe se ele está pagando o imposto de maneira correta, se aquilo ali está sendo benéfico para o negócio dele, ou de que forma ele também está contribuindo para que esse imposto que ele está pagando seja retornado para a sociedade. Né? Acho que você enfrenta uns trabalhos ali bem nervosos, né, Marcos? Com certeza, a gente enfrenta isso todo dia, né? É um trabalho diário. Porque assim, né, o que a gente já conversou, todo mundo quer pagar menos imposto, mas nós temos duas condições para pagar menos imposto, né? Nós temos a elisão fiscal, que é o trabalho de planejamento tributário, de revisão, né, que é legal. Então, tudo que a lei nos permite fazer, então nós estamos utilizando a elisão fiscal. E a outra forma, infelizmente, é a evasão fiscal, que é a sonegação. Então, nós temos esses dois, né, o caminho certo e o caminho errado, né? Então, sempre a gente orienta o empresário, por quê? Né? De acordo com o Tesouro Nacional, 34% do PIB, ele é imposto. Então, mais de 34%, né? Nós estamos falando em torno de 34%, ou seja, né, mais de um terço do produto interno bruto é carga tributária. Então, veja a importância, né, de um terço de tudo que se produz vai para impostos. Então, qual a importância de uma empresa elaborar e fazer o planejamento tributário? Então, a gente tem muitas empresas, né, como você citou, vamos abrir no Simples Nacional, né? Nós temos basicamente 3, para que fique claro, né, para todo mundo, basicamente hoje nós temos 3 formas tributárias, né, 3 regimes tributários, que é o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Então, basicamente, 3 regimes tributários. E o Simples Nacional, né, porque a gente fala de simples, ele não tem nada. Não ele é bem complicado. É bem complexo e muita gente fala, eu vou abrir no Simples porque eu tenho uma carga única. A maioria dos escritórios gosta do Simples porque ele é mais simples na teoria de fazer. Só que muitas vezes nós temos que avaliar se aquela empresa, aquele ramo de atividade, aquele valor de faturamento é adequado para o Simples. Porque às vezes, mesmo constituindo a empresa de início, de repente já compensa levar ela para um lucro presumido, para um lucro real. Então, o que eu sempre falo, né, para os meus clientes, para os empresários que nos procuram, nós temos que simular, nós temos que fazer conta, né? Eu sempre falo isso para clientes, para alunos,
contra números não tem argumento. Não tem argumento. Então, o que nós temos que fazer? Compensa... O empresário me pergunta, compensa em qual regime? Nós temos que fazer conta, nós temos que simular. Eu não posso... Às vezes a gente tem uma noção, né, por uma outra empresa que a gente atende, mas na prática nós temos que fazer a simulação, nós temos que revisar isso. Porque isso vai dar a certeza do empresário do que ele está pagando realmente. Então a gente tem feito assim, nos últimos anos, né, muitas revisões de planejamento tributário, alteração de regime, levando empresas do Simples Nacional para o lucro real, e temos assim conseguido uma redução muito significativa. Porque a gente fala hoje, né, a lucratividade das empresas muito baixa. Então assim, o lucro das empresas estão muito apertado. Então quando a gente consegue reduzir 3%, 4% de imposto, 2%, isso se torna significativo na lucratividade da empresa. Sim. Porque às vezes de lucro líquido, o empresário tem 3%. Se ele acrescenta mais 2% já são 5%, de tributos, são 5%. Olha a diferença. Ou seja, é praticamente mais do que 50% do que ele está tendo lucro na atividade dele, né, no operacional. Então veja a importância do planejamento tributário, né? E assim, basicamente o planejamento tributário ele tem 3 finalidades, né? Uma é o que é a redução do imposto, ou seja, a diminuição da alíquota, ou a não incidência daquele tributo, daquele imposto, né? E nós temos também o que? Retardar esse pagamento, porque isso pode ser uma vantagem também, né? Então nós temos, olha, evitar o imposto, diminuir ou postergar. Porque se eu vou pagar o imposto agora e eu posso, de uma maneira legal, deixar para pagar esse imposto no final do ano, olha o que eu ganho no fluxo de caixa da empresa, né, em toda o que pode ser investido dentro da empresa até ser recolhido esse imposto. Né? Então a gente tem basicamente essas 3 fases, né? Evitar que o imposto ocorra, né? Ou seja, que ele não ocorra o fato gerador, a redução desse imposto, né, por algum benefício, e a postergação do imposto. Sim. Obrigado, ótima explanação. Acho que, né, para mim acabei de ter uma aula aqui de planejamento tributário, e eu atuando como também assessor de planejamento, planejar ele tem que estar presente na vida de qualquer ser humano, e seja ele empresário, seja uma pessoa física normal, né, porque a gente está se movimentando a todo momento e a gente precisa estar planejado para não passar por nenhum tipo de situação. E você ainda falando, né, do trabalho do contador, daí, principalmente na sua área como planejamento tributário, você também está envolvido no núcleo de contadores aqui da Associação Comercial, né? Você aqui representando o núcleo, qual que é a importância que você vê nesse movimento? Olha, o núcleo foi criado no ano passado, né, em 2022, e nós já tivemos assim uma evolução gigantesca, né, da participação. Nós não tínhamos esse núcleo setorial dos contadores, e nós estamos identificando primeiramente a importância dessa união. Como a Priscila comentou no início, nós já tivemos reunião com o prefeito, então o prefeito deu toda a abertura de comunicação, muitas questões práticas e operacionais que nós estávamos tendo dificuldade. Nós conversamos com o prefeito, nós conversamos com a secretária, e isso foi sanado, isso foi resolvido. Então, a união, né, o fato dos contadores ter essa união, isso está ajudando muito. Está gerando uma força gigante. É uma força gigantesca, por quê? Porque aquilo que a Priscila falou, é uma soma de ideias, de participação. Por quê? O Marcos Cortez sozinho, a Priscila sozinho, o Valmir sozinho não consegue. Mas nós 3 aqui juntos já temos uma força diferente. Então, e a participação do núcleo setorial dos contadores no feirão, né, dos impostos é assim 100% ligado, né? Porque quando fala imposto, fala em carga tributária, fala em planejamento tributário, fala em sonegação, fala em recolhimento. Então, o contador vivencia isso diariamente, né? Na orientação do empresário,
orientação e conscientização da população, porque é a população que tem que cobrar, né? Nós temos 10 empresários, nós temos 1.000 pessoas. Ou seja, nós temos muito mais força, né, desse lado para com os empresários. Então, a população tem que ter essa conscientização. Olha, o que é o tributo, né? O que é o imposto que eu estou pagando quando eu estou comprando 1 litro de óleo, quando eu estou comprando 1 quilo de café? O que é uma taxa? Por que eu vou pagar uma taxa? Por que eu tenho que pagar uma taxa da prefeitura? Sim. Porque é uma contraprestação que a prefeitura vai fazer para o cidadão. Então, a prefeitura vai fazer uma vistoria, ela vai ter um custo para... Então, você vai pagar uma taxa na prefeitura porque ela vai ter uma contraprestação. Ah, mas por que eu tenho que ter contribuições de melhoria? Porque é algo que você vai pagar, o cidadão vai pagar, e ele vai ter um benefício, né? Por exemplo, um asfalto que vai passar na frente da sua casa, vai ter uma valorização sobre o seu terreno. Então, a população ela tem que entender. Quando você entende, você começa a ter uma crítica um pouco diferenciada. Não criticar, eu estou pagando muito imposto, eu estou... É só imposto. Não, você vai começar a ter uma crítica um pouco diferente. É uma crítica construtiva, né? Você não vai falar por falar. Você vai começar, olha, eu não tinha essa noção, eu não conhecia isso. E se a partir do momento que a gente começa a pensar dessa forma, de uma posição diferente, a gente começa também a querer trazer soluções. O que eu posso fazer para mudar isso, né? E começar a contribuir de maneira mais direta, para que haja essa conscientização, haja essa mudança, né? E eu tenho certeza que através desse trabalho que vocês estão desenvolvendo, estão levando essa informação para o empresário está repassando ali para os seus colaboradores. E essa informação ela vai se disseminando e chegando em toda a sociedade. Então, assim, o trabalho do Núcleo ele é excepcional e necessário para a nossa sociedade, através dos contadores, né? O contato com os empresários, e os empresários com seus colaboradores, a gente consegue criar uma cadeia de informação de qualidade bem bacana. É isso que a gente traz no Núcleo, porque o contador, né, eu sou contador já há alguns anos, né, há mais de 25 anos, e a gente tem, né, a população ela tem uma noção em relação ao contador um pouco pejorativo. Sim. Por quê? Porque isso o contador construiu. Olha, o contador só me traz imposto para pagar, o contador só me traz guia para pagar. Mas é um trabalho que o contador tem que mudar. Né? Isso que a gente tem trabalhado no Núcleo, isso que eu tenho trabalhado com os alunos, né, já há muito tempo, nós temos que agregar valor ao empresário. Sim. Então, nós temos que mudar aquele formato do escritório de contabilidade tradicional, convencional, que só manda o malotinho com a guia de imposto. Nós temos que instruir o empresário. Hoje, não só em Cianorte, eu atendo clientes na região, e o empresário ele é muito mal assessorado. Então, o empresário ele tem uma contabilidade, mas muitas vezes, mais de 90%, ele não tem uma consultoria, ele não tem uma assessoria. Muitas vezes ele pensa que isso é uma despesa, e isso na realidade é um investimento, né? Porque eu falo assim, às vezes você vai pagar um honorário de R$1.000, ele pode ser barato ou pode ser caro. Né? Então, depende do seu ponto de vista. R$1.000 às vezes é caro e às vezes R$5.000 é muito barato. Né? Nós conseguimos fazer planejamentos tributários que num ano o empresário conseguiu recuperar R$790 mil, né? Reduzir R$790 mil. Então veja, um honorário que ele pagava de R$1.000 e o que ele está pagando hoje de 6 mil, os 6 mil é muito mais barato do que o 1.000 que ele pagava. Por quê? Traz retorno, agrega. Então a gente precisa mudar essa visão, que é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito, é mudar essa visão do empresário para o contador. E o contador que tem que levar isso. Né? Às vezes o empresário ele não sabe nem o que ele vai pedir. Então é papel nosso levar ao empresário, levar às empresas, às pessoas, informação, conhecimento, para que elas melhorem. Sim. E o mundo digital, ele chegou com tudo, né? A aceleração da aceleração, para fazer com que haja realmente um movimento
né? Porque com inteligência artificial aí, sendo treinada, né? Sendo possível substituir várias formas de trabalho, desde que, se ela estiver bem treinada, o que você conseguiria desenvolver em 3 horas pode ser desenvolvido em 30 minutos ou em 5 minutos, dependendo do que for. E nem mais precisar, né, de uma pessoa. Mas nesse ponto eu vejo que o relacionamento com o cliente, as conexões é que farão diferença no futuro, né? Porque tá havendo muita facilidade pelo digital. Sim. Então há um comportamento muito diferente nesse universo, inclusive a parte de tributação para cursos online, todo esse universo digital que está movimentando bilhões no mercado. Exato, exatamente. E você falou uma palavra que para mim hoje ela é importantíssima, que é o relacionamento. Sem relacionamento a gente não é nada. E quando a gente tem essa troca, você com seus clientes, você lá com a sua equipe, para poder fazer o trabalho, eu com meus clientes, com o meu time, aí, né, a SIC Jovem ali, é importantíssimo porque você consegue colher informações que você não consegue colher no digital. Você não colhe no digital as emoções que as pessoas estão vivendo. Isso é importante, a gente está ligado ainda para poder direcionar esse tipo de trabalho. Como é que você vai conscientizar uma pessoa se você não a conhece, se você não sabe qual a realidade que ela vive? Só fica naquele mundinho também digital. Então o digital é ótimo, é perfeito, é uma experiência surreal que a gente vivencia aí no nosso dia a dia. Mas também tem que tomar um certo cuidado para não se deixar levar pelo famoso status, né, que a gente acaba vendo ali diariamente. E não perder a essência também do trabalho que é realizado. Então, relacionamento é bom. Então, é importante a gente ter esse contato com as pessoas. Seguindo aqui a nossa pauta, gente, eu quero ouvir de vocês, em poucas palavras, qual que é a importância de vocês estarem envolvidos nesse projeto, Feirão do Imposto? Priscila. Bom, em primeiro lugar, aqui nós acabamos de defender a bandeira relacionamento, né? Então, essa conexão entre todas as entidades, ela é extremamente importante. Eu acredito em políticas públicas quando existe esse diálogo e existe realmente esse olhar, que ele não é um olhar através apenas da minha lente, né? Pela antropologia, a gente compreende culturas sob diferentes óticas, né? Mas nós precisamos nos abrir, né? Então eu quero entender tanto como que é que funciona, né, no núcleo de contabilidade, quais são os desafios e a dificuldade, como que tá lá na SIC, qual é a situação, qual é o interesse, qual é a importância da SIC para um comércio, para os empresários numa cidade. E ela é muito importante, Sim. né? Precisa ser colocada no lugar onde ela ficou, né, um tempo ali, meio adormecida, né, em situações, mas ela já tem sido bem resgatada. Então, criar essas conexões, eu vejo que vai fazer total diferença para um resultado. Então, se a gente for, né, agora criar um estudo para a reforma tributária, onde nós conseguimos dialogar e enxergar todas as dores na sociedade. Onde que pega mais? Onde é mais complicado? Onde que dá para melhorar, né? Então se nós reduzirmos essa taxa, teremos mais adesão, maior adesão. Isso, né? e você tem uma contribuição Redução, muito maior. maior né? adesão. Aumento, evasão. Isso é natural, né? Então, aqui nós temos o Marcos, ele pode nos afirmar. É complicado. Então, eu acredito que a participação do município nessa frente, ela tem total relação com o resultado, que serão completamente incríveis, eu tenho certeza disso. Esperamos para você, Marcos. Bom, puxando a fala aí da Priscila em relação, né, à inteligência artificial, eu faço contabilidade desde a época que era manual. Nós tínhamos 15 pessoas em um computador. Hoje, basicamente, a minha equipe tem, né, um computador e um notebook, praticamente 2 equipamentos para uma pessoa.
E assim, a inteligência artificial, o que nós temos? Ela evoluiu bastante, como a Priscila comentou perfeitamente. A evolução de análise, então, onde eu tinha uma pessoa para poder fazer a escrituração, hoje o sistema ele faz a importação. Então, a parte operacional ela ajudou muito. Em muitas análises técnicas, então hoje temos software aí que estão analisando contratos na área do direito. Então, está retirando inúmeros advogados do operacional, da sua atividade com esses softwares. Mas isso, aquela análise, né, o relacionamento, que é o que você, né, todos nós aqui citamos, o relacionamento, ele não tem inteligência artificial que vai substituir. Então, muitos alunos às vezes me perguntam, professor, mas essa profissão nossa aqui de processos gerenciais, de administração, de contabilidade, vai ter fim, nós vamos... E eu sempre falo para eles, se você for um bom profissional, se você tiver um bom relacionamento com a sua equipe, com pessoas, com um empresário, você nunca vai perder o seu emprego, você nunca vai perder a sua atividade, né? E quando a gente fala emprego, às vezes a gente fala empregabilidade, porque eu posso ser, né, um autônomo, eu posso ser um empresário, então nós temos que falar de trabalho, né? Parar dessa questão de falar de emprego. Então essa é uma importância, né? Tanto é que, por exemplo, o Congresso Nacional que vai ter esse ano da administração, o foco principal é o quê? Relacionamento com pessoas. Então, veja a importância. Então, nós estamos falando aqui, parece que é batido, né? Falar de relacionamento, mas veja a importância. Às vezes você é um bom profissional, você é um excelente profissional e você não consegue. Por quê? Relacionamento. Né? O que nós temos? Um bom relacionamento com a prefeitura, com a SIC, com a comunidade, com os empresários. Então, nós precisamos o quê? Né? Então, o que o núcleo está nesse projeto? É para contribuir com o maior número de informações. Então, quanto mais pessoas informadas, quanto mais empresários informados, nós teremos condição de melhorar. O empresário, mesmo tendo informação, ele pode sonegar? Pode. Não é esse trabalho, não vai... Você não vai inibir. Não vai inibir. Mas ele vai orientar. Poxa vida, né? Talvez ele vai sonegar com peso na consciência. Eu posso... Um empresário quer sonegar. Eu posso mudar aqui o meu regime tributário e contribuir com um pouco mais, de uma forma melhor, e cobrar também do poder público. Então, o nosso trabalho, né, o núcleo setorial, é nesse sentido, de contribuir, de participar, de se relacionar, para contribuir da melhor forma possível e aprender também. Sim. Né? A gente não fala que a gente só... Né, eu falo que eu, como professor, às vezes a gente muito mais aprende do que ensina. Bom, relacionamento é a base de tudo, né? Acho que a gente já falou e tá dito, tá falado e não tem nem o que questionar. Marcos, uma pergunta para você. A gente viu um movimento aí no estado do Paraná em relação aos aumentos de ICMS, substituição tributária e essas alíquotas que houveram alguns ajustes aí para os empresários. E a gente falou bastante aqui também sobre planejamento tributário. Como que isso vai afetar a vida do empreendedor em relação, principalmente aqueles que incidem esse tipo de imposto no seu planejamento, no seu recolhimento mensal ali? Bom, Romir, essa é uma pergunta assim, muito importante, extremamente complexa, né? Não é uma questão simples. Quando a gente fala em substituição tributária, né? Quando eu falo substituir, por que cada vez mais os estados, quando a gente fala em substituição tributária do ICMS, o ICMS é um imposto estadual, né? Existe um convênio entre os estados, que basicamente quase todos os estados adotam as mesmas diretrizes, as mesmas regras. E por que cada vez mais estão entrando produtos com substituição tributária? Em função da evasão fiscal, da sonegação. Por quê? Hoje nós temos inúmeros produtos que ligados à substituição tributária. Então nós temos bebidas, cigarro, a parte de cosméticos,
a parte de peças. Então, muitos produtos que são feitos pela substituição tributária. Então, só para a gente entender um pouquinho, né, o nosso ouvinte entender um pouquinho o que é a substituição tributária, em vez do governo estar fiscalizando, por exemplo, o distribuidor da bebida, o atacadista, o varejista, aquele barzinho que tem lá no bairro, ele vai cobrar esse imposto da fábrica até a operação final. Então, eu evito... Então, a hora que a fábrica produziu, ele já vai pagar toda a carga tributária de ICMS até chegar no consumidor. Então, se o barzinho lá do bairro não emitir nota fiscal, não pagar imposto, não tem problema, porque o governo já recebeu atrás, né? Então, quando a gente fala em substituição tributária, é nesse sentido. Então, e a substituição tributária é a próxima etapa que paga, né? Então, eu estou destacando esse imposto e é o próximo que vai recolher. E quem que é? A gente fala de recolhimento, né? Quem que paga o imposto e quem recolhe. O empresário recolhe o imposto. Quem que paga imposto? Quem consome. Então, o consumidor final que vai pagar toda a carga tributária. Então, a substituição tributária, assim como no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e vários outros estados, né, estão aumentando o leque, né, de operações de mercadorias com a substituição tributária. Recentemente, o Paraná também aumentou a alíquota de 18% para 19%. Isso tem um impacto significativo. E muitas vezes as pessoas não entendem. Mas 1%, a mercadoria aumentou isso, mas ela é numa cadeia. Né? Nós temos que ver, né, uma questão de cascata. Por quê? Porque é o produtor que vai pagar mais 1%, é o transportador que vai pagar mais 1%, é o atacadista, é o varejista. Então, nós temos uma sequência, né? É uma carga tributária. Então, às vezes, esse 1% que está aumentando, chega lá no final, no consumidor final, esse percentual já está em 5%, 6%. Então, essa é a importância. Quando aumenta-se 1%, 0,5%, né? Quando a gente tem a Selic passando de 13,25 para 13,75, a questão de 0,5% ela é muito significativa. E a gente está tão acostumado com altas alíquotas, alta carga tributária, que quando fala subir 1%, 0,5%, a gente não dá tanto valor. Mas é muito importante. Então, 1% é muito significativo. Então, essa questão da substituição tributária, as pessoas têm que entender. Olha, por que o governo cada vez mais está implementando a substituição tributária? Porque cada vez mais empresários estão sonegando. Então, para que não tenha a sonegação lá na ponta, o governo cobra aqui no início. E aí até entra um detalhe que eu acho assim, bem importante. Precificação. Tanto para prestação de serviços, né, que daí nós recolhemos o ISSQN, e como também para qualquer outro tipo de imposto, né, ICMS, enfim. Mas é importante as pessoas compreenderem, né, inclusive os empresários também, que se eu vou prestar um serviço, como que eu vou precificar? Nesse momento, né, uma consultoria, alguém que entenda de planejamento, que entenda de precificação e olhe a pizza, né? A gente fala pizza para entender qual que é a fatia do que... para que eu não me torne um sonegador, então eu tenho que alterar a minha precificação. O que muitas vezes acontece é a competitividade de mercado, que faz com que as pessoas... retraiam o preço. Reduzam o preço e ali elas não conseguem atingir, né, todas as obrigações fiscais. E aí depois reclama, tô pagando muito imposto. E o que é muito complicado é o efeito final de tudo isso, quando há de fato uma auditoria, uma fiscalização e ela é retroativa. Então a pessoa ela fica numa situação muito complicada economicamente, né, falando. É importante a gente destacar isso, né? 1% faz diferença. Hoje nós temos ISSQN no município de 5%, 4%, 3%, 2%, né? Bem diversificado. Mas
faz diferença se você cobra R$100 pelo seu serviço. Você podia colocar uma margem um pouquinho assim a mais. E aí vem o relacionamento, teu diferencial competitivo. Sim. Que as pessoas nem vão julgar tanto o preço. Se você conseguir fidelizar, ter um bom relacionamento e diálogo. É uma diálogo. questão de proposta de valor, né? Exatamente. Né, Entra do o valor produto, e do não o serviço, preço. exatamente. Né? Que são pesos diferentes. Mas é muito importante ressaltar que as pessoas façam, dentro do planejamento tributário, também precificação. Nós somos todos vendedores de alguma forma, seja de serviço ou seja de algum produto, né? Ou desenvolvimento, inovação, o que for. E é importante a gente compreender qual que é a nossa responsabilidade e que isso vai trazer um reflexo direto na sociedade, no coletivo, enfim, né? Na nossa cidade, onde nós vivemos. Isso é muito importante, né? Essa questão da precificação, porque você já deve vivenciar isso, porque eu já vi cliente fazendo isso na minha frente. Ah, chegou o produto, custo tal, vou jogar aqui 30%, 60%. Ah, não, vou dobrar o valor que tá aqui e tá tudo certo. Isso não é a maneira correta de você fatiar a pizza. Você não tá enxergando o que você tá colocando ali dentro, você só tá colocando um número. Se aquele número vai ser suficiente para arcar com seus custos fixos ou variáveis, ou impostos que você acaba pagando ali em cima, ou sua própria lucratividade, cara. Vai pagar para trabalhar? Acho que não deve acontecer isso. E a Priscila tocou num ponto aí bastante importante, que é a precificação. E hoje, né, as consultorias que eu faço, os clientes que eu atendo, muitas pessoas que me procuram, a gente começa a perguntar, né, qual que é a lucratividade da empresa, qual que é o seu lucro líquido. O empresário não sabe informar. Sim. Por quê? Ele não sabe precificar. Primeiro, ele não sabe se o custo que ele colocou, que ele apurou, está correto. Se o imposto que ele colocou ali é o adequado. Ele joga um percentual, ele lança um percentual. Eu vou lançar 10% de imposto. Às vezes ele está lançando 10% de imposto faz 3, 4 anos. Se nós fazermos um planejamento tributário, nós podemos levar isso para 6, ou de repente ele já está pagando 12 ou 15. O Simples Nacional é um regime tributário que ele ilude muito. Quando você começa a sua atividade, você está pagando 2, 3, 4%. Se você elevar muito o faturamento, você chega a pagar 14, 15, 16%. Onde se você tivesse, às vezes, num lucro presumido, você estaria pagando 10, 9, 11. Sim, né? Então, o empresário ele não sabe precificar. Às vezes, quanto mais vende, mais prejuízo tem. Então, isso é importante, né? Ter essa informação. O empresário precisa de informação. Ele precisa parar de querer fazer as coisas sozinho, né? Eu sei fazer. Empresário, eu falo que ele tem um negócio dele para gerir. Financeiro, contabilidade, direito, ele tem que deixar para os profissionais. Eu não posso querer fazer tudo, né? Exato. Quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada bem feito. É muito legal isso que você falou, né? Deixe os especialistas ajudarem, né? E também esse outro ponto relacionado à autossuficiência, né? As pessoas, elas também têm um receio, né? Não é cultural buscar ajuda e há um receio. Se aquilo vai ser custoso ou se vai ser realmente um investimento, né? E fora tudo isso, um ponto bem assim, eu diria sensível, né? As pessoas gostariam de estar com a sua vida financeira em dia. Quando você vai perguntar, né, para a maioria dos brasileiros nas pesquisas, o que elas gostariam era de ganhar na Mega Sena. Para quê? Para não ter conta, não ter dívida, não ter dor de cabeça, viver livre. Se tiver que pagar imposto, eu vou pagar os impostos, né? Então, a gente compreende esse sentimento. É um sentimento bom, né? É um sentimento bom. Nesse ponto eu fico assim bem feliz que quando a gente vamos ter conversas sobre isso, as pessoas elas querem. Mas às vezes há dificuldades, e há dificuldades porque virou uma bola de neve, porque lá atrás devia ter tido uma ajuda, né, especializada, um acompanhamento. Então tudo isso vai surtindo muita diferença para que não vire
e não se torne uma bola de neve. E as pessoas se enganam muitas vezes também que se o faturamento dela aumentou, quer dizer que ela está lucrando mais? Nem sempre. E é aí quando a gente cai forte de paraquedas, sem o paraquedas armado. Cai e leva um tom lascado, então, né? é extrema importância ter no escritório de contabilidade, né, consultores, pessoas que saibam planejar, todo o auxílio possível, dúvidas, tirem. No próprio município, tem uma divisão de receitas diversas, que se tiver dúvidas, os munícipes podem ir até lá, tirar suas dúvidas, estamos de portas abertas, né? Nós temos a Casa do Empreendedor, então temos muitas facilidades, temos até crédito, né, para MEI. Então é importante a gente se inteirar, né? As pessoas precisam ir atrás também um pouco, não ficar esperando a coisa acontecer. Exato. E puxando já para o nosso encerramento aqui, acho que tudo que a gente conversou, todos os pontos que a gente elencou aqui, mostram a importância da população saber mais sobre impostos. Através da prefeitura, os empresários através do próprio escritório de contabilidade, ou de outros profissionais que estão no mercado aí, pronto para atender essas empresas, essas pessoas aí, e levar a informação e fazer com que todo mundo saiba a importância do imposto na nossa vida, o porquê ele existe e como elas podem trabalhar de forma organizada na sociedade para exigir um retorno dele. Então, eu quero agradecer demais a participação de vocês aqui, disponibilizar esse tempo para falar um pouquinho sobre impostos. Acho que é um assunto delicado, mas de suma importância para o desenvolvimento de uma sociedade bem saudável em relação a esse tipo de conhecimento. De novo, agradecendo a participação de vocês. O Feirão do Imposto é uma ação a nível nacional em que nós buscamos sempre conscientizar as pessoas, levar a informação, trabalhar para que de forma organizada todos possam exigir os seus direitos, exigir o retorno do seu imposto. Isso não tem mais nem o que falar em relação a impostos. Obrigado mesmo. Quer falar alguma coisa? Muito obrigada, só agradecer e que as pessoas possam, né, abrir um pouco o olhar para todos esses assuntos que nós falamos aqui. Também quero agradecer o convite, a gente falar um pouco do que a gente trabalha no dia a dia, é extremamente importante, né? Eu como contador, como administrador e como professor universitário, a gente gosta de passar informação, a gente quer que o máximo de pessoas, né, de número de pessoas, conheçam e estejam cientes, né, do que é essa carga tributária, que é tão falada, mas que é muito pouco conhecida pelas pessoas, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e estamos aí à disposição para quando precisar, é só chamar. Maravilha, muito obrigado, gente. Se você nos assistiu até este momento, muito obrigado por ter nos acompanhado. Esperamos ter contribuído de alguma maneira com o seu conhecimento e espero que você também compartilhe esse conhecimento com outras pessoas, porque juntos somos mais fortes.